Muito bem-vindos, o Tempo Bom já está no ar. Vamos juntos descobrir o que acontece no nosso estado, no Brasil e no mundo do agronegócio, da agricultura familiar e também das práticas sustentáveis. Vamos mais uma vez conhecer um pouco mais desse Brasil que dá certo. Sejam bem-vindos! Hoje preparamos para vocês um programa todo voltado para a biotecnologia. Essa ferramenta que vem propiciando os avanços mais recentes no agronegócio capixaba. Estivemos no Laboratório de Biotecnologia da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e vamos mostrar um pouco dos trabalhos de pesquisa que estão sendo realizados com aplicações no agronegócio. Lá, entrevistamos 2 pós-doutores responsáveis pelo Laboratório de Biotecnologia, o doutor Alberto Fernandes e a doutora Patrícia Fernandes. Eles explicaram pra gente os avanços mais recentes das pesquisas científicas em andamento no setor do agronegócio. Os destaques são algumas culturas de grande importância para a economia do nosso estado: o coco, o abacaxi, o mamão e o café. No segundo bloco, vamos aprender um pouco com a doutora Patrícia Fernandes sobre a seleção de leveduras para processos biológicos. No nosso terceiro bloco, você já sabe, Tempo Bom Notícias. Fique informado sobre o que está acontecendo no campo, também na cidade. É a nossa agenda de cursos e eventos. Ainda no terceiro bloco, vamos conferir uma conversa que tivemos com o Dr. Oeber Quadros, lá no laboratório também. Ele mostrou pra gente os avanços dos estudos sobre a meleira, um vírus que vem devastando plantações de mamão em vários países do mundo. E também visitamos o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais e a Casa da Vegetação, onde o vírus está sendo pesquisado e combatido. Não saiam daí, porque o Tempo Bom já está no ar. É um instante só. O Laboratório de Biotecnologia aplicada ao agronegócio da UFES possui uma equipe de mais de 30 pesquisadores, entre professores, mestres, doutores, pós-doutores e alunos de iniciação científica. Lá são empregadas modernas técnicas de biologia molecular para a produção de patentes, artigos científicos internacionais e publicações de livros. É uma união de forças colhendo bons frutos. Vamos começar nossa matéria especial apresentando o maior laboratório de biotecnologia do estado. Estamos falando do Laboratório de Biotecnologia aplicada ao agronegócio da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Com um perfil multidisciplinar, as pesquisas realizadas no laboratório são voltadas principalmente para a seleção de leveduras para processos biológicos. Entre os vários projetos em andamento, vamos destacar 2 pesquisas que estão em pleno desenvolvimento: a seleção de leveduras para o melhoramento genético e criação de espécies resistentes ao vírus da meleira, principal doença do mamoeiro. Vamos também entender o que faz um laboratório de biotecnologia voltado para o agronegócio. Vejamos o que disse a doutora Patrícia Fernandes, uma das responsáveis pelo laboratório. O que a gente faz é estudar o comportamento de organismos, sejam as leveduras que nós estamos trabalhando para melhorar a fermentação. Então, como é o comportamento daquele organismo e de que forma a gente pode alterar geneticamente, né? Porque essa é que é a ideia da biotecnologia, é promover alterações que melhorem o comportamento desse organismo, ou o que a gente pode aproveitar como parte desse organismo para com que aquele processo ocorra melhor. Então, são análises moleculares. Então, a biotecnologia ela é baseada na biologia molecular, na bioquímica, para que haja uma melhora daquele processo que a gente está querendo influenciar. Agora que a gente já sabe o que faz no Laboratório de Biotecnologia, vamos ver a entrevista que fizemos com o doutor Alberto Fernandes. O viés do nosso laboratório é desenvolver soluções para temas que são importantes para o agronegócio capixaba. Como, por exemplo?
como, por exemplo, os resíduos do coco verde, o mamão, o abacaxi, o café e também a geração de coprodutos desses resíduos, como a produção de etanol de segunda geração, utilizando esses resíduos que tem na agricultura capixaba. Mas para a geração de etanol, você precisa de um micro-organismo chamado levedura. Então, nós aqui somos especialistas também no estudo das leveduras, principalmente uma que chama-se Saccharomyces cerevisiae. Ela como diz um grande pesquisador de São Paulo, que a levedura ela é o melhor amigo do homem, não é o cachorro. Porque a levedura ela produz o pão, produz o vinho, produz a cerveja, produz o álcool que você bota no seu carro e mais uma dezena de coisas que a gente gosta. É formado por uma equipe de profissionais muito diversa, né? Multidisciplinar, que aí vem o diferencial de vocês. O foco principal da biotecnologia é o produto final. Então, você tem que ter engenheiros, tem que ter químicos, tem que ter biólogos, farmacêuticos, tem que ter físicos e parte desde a concepção de como é a genética do processo até colocar um produto no mercado. Falando sobre casos específicos, sobre o mamão, por exemplo, que o mamão é muito fácil de ser atingido pela meleira. E você estava explicando para a gente que o Espírito Santo tem um diferencial muito grande que foi devido às pesquisas, enfim. Havia uma discussão na comunidade científica que tipo de vírus era, se era um vírus, se era 2 vírus. E hoje o nosso laboratório foi o primeiro a estabelecer que essa doença é causada pelo consórcio de 2 vírus. Com essa descoberta, que aparentemente é simples, você pode produzir kits diagnósticos para determinar se um conjunto de sementes ou já de árvores, pequenas árvores, são suscetíveis à meleira. Caso haja descoberta dessa doença, ele tem que erradicar uma grande parte da sua produção, podendo até ter perda de 100% da produção total. Outro estudo muito interessante que vocês têm é em relação à casca do coco, né, que está presente, inclusive, agora na pelotização. Nós, hoje em dia, estamos trabalhando em 2 linhas com a casca do coco. A primeira é a produção de etanol. Isso já é um projeto também com parceria internacional com a Bélgica. E aí tudo leva à base do laboratório, que é a levedura. Para produzir etanol, você tem que ter leveduras específicas. Então, o estudo dessas leveduras são muito importantes. E também a metodologia. Uma ideia é que o produtor rural ele tem uma pequena usina que produz o seu próprio combustível. Uma outra pesquisa interessante, bastante exitosa, foi a utilização da casca de coco, aí já em parceria com a Vale, para a produção de um aglomerante para a produção de pelotas de minério de ferro. E essa foi uma pesquisa que teve bastante êxito, inclusive já tendo uma patente concedida nos Estados Unidos. Não saiam daí, que a gente volta já. É um instante só. Tempo Bom está de volta, lembrando que todo o nosso conteúdo pode ser acessado no site tempobontv.com.br, no tribunaonline.com.br, além das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Vamos juntos agora acompanhar a entrevista que fizemos com a doutora Patrícia Fernandes, também no Laboratório de Biotecnologia da UFES. E hoje, quais são as principais pesquisas, as principais descobertas de vocês aqui dentro do laboratório? Ultimamente, o nosso foco é o etanol, principalmente a produção de etanol de segunda geração. O que significa um etanol de segunda geração? O etanol de segunda geração
é o etanol celulósico. Etanol de primeira geração é o etanol do caldo de cana, que é fermentado. O caldo de cana é fermentado imediatamente, a gente tem trabalho em cima disso, em como fazer com que a fermentação seja mais efetiva, mais rápida. Mas no segunda geração, esse sim é um gargalo, porque existem muitos resíduos, né? Resíduos de celulose. Celulose são plantas. Então, a gente imagina no campo, cada árvore que é cortada, isso vai gerar um resíduo. E esse resíduo pode ser usado para fogueira, fazer fogo, calor, então é um térmico, mas pode ser usado melhor como um aproveitamento melhor, que é a parte de produção de etanol, ou outros até compostos. Então, a gente também está com esse olho. Não só produzir etanol, mas outros compostos que sejam numa rota semelhante, mas que tenham até um produto com maior valor agregado. O problema desse sistema é que a levedura, que é aquele micro-organismo que a gente conhece muito, porque a levedura é o mesmo micro-organismo, é a levedura da cerveja, que transforma a malte em álcool. É a mesma levedura do pão, que faz com que a massa cresça, é a mesma. O problema dessa levedura é que ela não é capaz de cortar esse açúcar que está na celulose, porque ela vai usar o açúcar. O açúcar que está no caldo de cana, ou no caldo de uva, ou alguma coisa, ele é um açúcar fácil de assimilação. Então, ela rapidamente, esse micro-organismo, eu falo ela porque a gente, sei lá, eu acho que como é tão bom, só pode ser mulher. Mas não faz o menor sentido, isso é uma coisa, logicamente, minha. Mas a levedura, esse micro-organismo, que tem o nome de Saccharomyces cerevisiae, ele, então, não é capaz de pegar aquele açúcar complexo da celulose e clivar. Então, esse é um processo que tem que ser feito. Ou é feito externamente, depois já dá aquele composto, ou se coloca uma enzima, um gene, que ela vai produzir uma proteína, uma enzima que vai ser capaz de fazer isso. Nós aqui fazemos externamente esse primeiro passo. Mas quando é quebrada essa celulose, esses açúcares simples que são produzidos, a levedura também não é capaz de utilizar todos eles. Uma grande parte sim, mas outro não. Então, aí vem a outra coisa, mudar ela geneticamente, colocar genes para que ela possa agora utilizar todos esses açúcares e produzir etanol, que é o que ela faz super bem. Essa parte ela faz super bem. O negócio é conseguir utilizar esses açúcares. Esse é um projeto que a gente tem em parceria com o grupo da Universidade de Louvain, na Bélgica, que a Bélgica é conhecida, né, pelas suas cervejas, claro, então pela sua capacidade de entender e manipular as leveduras. Então, a gente tem um projeto bom, alunos nossos já foram para lá, outros estão indo esse ano também. O professor de lá já veio aqui várias vezes, é uma boa colaboração. Então, é essa parte da levedura. E agora a gente está tentando dar novas rotas em outros compostos que não só etanol. No caso das plantas, nós temos também alguns estudos importantes, mas talvez o carro-chefe do nosso laboratório seja o mamão-papaya. Por quê? O Espírito Santo é um dos principais produtores de mamão-papaya do mundo. Mas, claro, planta, né, sofre com doenças do campo. Mas as doenças virais são não só são severas, mas não há um tratamento. Não há um tratamento. A única coisa que se tem que fazer é cortar a planta. O problema é que essa doença que a gente estuda, que chama meleira do mamoeiro, e esse nome foi dado porque o fruto
fica todo melado. O látex, né? O mamão tem aquele látex, o látex ele exuda naturalmente e o mamão fica todo melado. Portanto, a doença só é diagnosticada visualmente quando a planta já ficou meses no campo. Ela vai pequenininha, aí até ela chegar a dar fruto, isso ela vão ter 8 meses. Então, são meses de uso de defensivos agrícolas, mão de obra, todos os compostos, que depois aquela planta tem que ser cortada. Então, é dinheiro, muito dinheiro jogado fora. Então, esse sempre foi um problema para o campo. Então, nós começamos fazendo, a proposta nossa era um diagnóstico precoce, um diagnóstico molecular precoce. Como diagnosticar, saber se aquela planta, se aquele pomar está contaminado ou não está contaminado com vírus. Esse foi o primeiro e nós tivemos um sucesso muito bom. E aí, continuar a estudar e entender essa doença para ver o que a gente pode fazer para essa planta não sofrer. Ou ela conseguir combater o vírus, ou ela ficar resistente e deixar o vírus lá, mas ela não sofrer, não ficar doente. E com isso, estudando, nós tivemos uma outra descoberta e essa foi fantástica. Inclusive, eu fui convidada no fim do ano passado para ir no maior congresso da área lá, que foi ano passado no México. Esse ano eu vou para a França também falar, vou no Congresso Internacional de Virologia, que vai ser no sul do Brasil, também contar essa novidade. Porque não é um vírus, são 2 vírus. 2 vírus que têm que estar em combinação para causar a doença. E o mais surpreendente que nós descobrimos foi um trabalho de doutorado de uma aluna nossa, que hoje em dia é doutora e faz o estágio de pós-doutoramento aqui no nosso laboratório. Nós descobrimos, então, que um vírus depende do outro, porque um produz a capa viral, capsídeo, que a gente chama capa viral. O outro rouba o capsídeo desse. E nós mostramos que essa doença é assim. Então, isso foi realmente, as pessoas estão, porque essa doença ela acontece aqui no Brasil, no México, ela foi devastadora. Nós sabemos que está em Belize, está na Colômbia, está no Equador. A gente está trabalhando em colaboração com eles para identificar o segundo vírus. Sinceramente, eu não tinha noção do quanto a levedura está presente no nosso dia a dia e quanto ela é importante no avanço das pesquisas científicas voltadas para o agronegócio. Agora, vamos fazer uma pausa e, na volta, acompanhar os destaques do Tempo Bom Notícias e uma matéria para complementar explicando o que está sendo feito para combater a meleira na cultura do mamão. É um instante só, não saia daí que a gente volta já. Já estamos de volta e neste terceiro bloco é hora do quadro Tempo Bom Notícias. Vamos conferir os destaques de hoje. Dia especial sobre a cultura da tangerina pocã, dia 8, das 8h30 da manhã ao meio-dia, na Escola Família Agrícola de Olivânia, em Anchieta. Capacitação operacional, ferramentas, diagnóstico e monitoramento, médio produtor. Dia 10, das 9 da manhã até as 3 da tarde, no auditório do Sindicato Rural de Una e Urupi, na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, 73, Centro de Una. Informações pelo telefone 27 3636 9820. Terceiro concurso municipal de qualidade do Café Arábica de Domingos Martins, no próximo dia 10, às 2 da tarde, no auditório CRAS do Ponto Alto Domingos Martins. Informações pelo telefone 27 3268 2521 e 27 3249 1123. Ainda no laboratório de biotecnologia da UFES, conversamos com o Dr. Oeber Quadros, que nos relatou o que está sendo feito para combater a meleira que vem devastando a produção de mamão no Brasil e também em alguns países do mundo. Virose chamada meleira, mosaico, são viroses que
afeta a plantação do mamão e causam prejuízos enormes. Pra você ter uma ideia, tem uma reportagem aqui onde mostra os cortes que são feitos na plantação de mamão. Então, por exemplo, 15 mil pés são cortados de uma só vez. E às vezes uma plantação inteira é devastada. Porque não existe uma vacina, não existe um veneno para matar essa virose, tanto a do mosaico quanto da meleira. Tá? O nosso laboratório, então, aqui, ele tenta buscar ferramentas para deixar uma planta resistente a essa virose. Ok? Então, isso já foi feito, por exemplo, no Havaí, onde eles conseguiram fazer uma modificação no amoeiro e o amoeiro se tornou resistente ao vírus de lá. Só que essa planta que eles conseguiram obter resistente lá, quando chega aqui, não tem efeito nenhum, porque o vírus é um pouco diferente. Entendeu? Então, o nosso principal trabalho aqui é estudar como que funciona o mecanismo natural da planta de resistência e a gente tenta melhorar esse mecanismo natural da planta. Porque às vezes, se tiver dentro da natureza da planta uma única portinha que está aberta, o vírus se aproveita daquela situação para instaurar a doença. Nós também visitamos a Casa de Vegetação e o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, onde novas espécies estão sendo desenvolvidas para serem resistentes aos vírus que causam a doença da meleira. Podemos ver o desenvolvimento de novas culturas de bactérias e mudas de diversos tamanhos criadas para a produção de clones experimentais resistentes à doença. Para encerrarmos essa matéria super especial, nós ouvimos os depoimentos de duas alunas de doutorado em biotecnologia da UFES. A Anne, que está indo para os Estados Unidos completar os seus estudos, e a Johanna, que veio da Colômbia fazer aqui no laboratório seu doutorado. Vamos ver o que as duas falaram sobre esse tema. O meu trabalho, eu trabalho com o meu grupo da levedura, então a gente trabalha com fermentação, tanto fermentação de cachaça, como a gente busca desenvolver leveduras que são resistentes a diversos estresses. Então, a ideia é desenvolver uma levedura que seja capaz de fermentar e melhorar todo esse processo industrial, tanto na produção de cachaça, como cerveja, como vinho e na produção de etanol combustível também. E lá nos Estados Unidos eu vou fazer uma parte desse trabalho com o desenvolvimento de uma tecnologia nova, né, de aparelhos novos e trazer essa tecnologia de volta para o Brasil. Quando eu me formei, eu tinha muito interesse em aplicar a biotecnologia dentro da parte agrícola da Colômbia, porque nossos países, a gente sabe que nossos países, o maior forte econômico é justamente a agricultura. Então, quando eu me formei, eu comecei a procurar programas. Lá na Colômbia já tem programas de biotecnologia, mas ainda são poucos. E as pós-graduações lá na Colômbia a educação lá na Colômbia não é gratuita. Então, tipo assim, a gente tem, se você quiser fazer um pós-grado lá na Colômbia, tem que pagar bastante dinheiro. Tem também menos oportunidades de bolsa. Já o Brasil é bastante generoso nesse recebimento que tem para os estrangeiros. Mesmo agora com a crise, o Brasil continua com os programas de internacionalização. E o importante também é que agora as outras economias da América Latina também estão crescendo e estão abrindo as portas para os brasileiros também. Uma pena que acabou, o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas você já sabe, todo o nosso conteúdo está sempre disponível para você ver ou rever quando e onde quiser na internet, no site tempobomtv.com.br, no tribunaonline.com.br. Também estamos no YouTube pelo canal Tempo Bom TV, no Facebook e no Instagram. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia, foi muito bom estar aqui com todos vocês. Na semana que vem, não esquece que estamos aqui de volta com muito mais tempo bom para você. Um grande beijo, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.